Oi, gente, seja bem-vindo novamente ao meu canal de matemática. Nós estamos aqui num projeto de facilitar e fazer a matemática chegar ao alcance de todos e mostrando principalmente que a matemática é simples, tá certo? O que nós vamos estudar hoje? Hoje nós vamos estudar o que é determinante. O que seria um determinante? Poxa, não dá para saber assim de cara. Primeiro tem que fazer o quê? Lembrar do que é uma matriz. O que seria uma matriz? Cara, a matriz é uma coisa muito simples. Vocês vão perceber que ela é muito simples. Nada mais é que uma tabelinha. Você já viu tabela feita por linhas e colunas? Isso é uma matriz, tá certo? Onde você já viu isso? Horário de escola, horário de ônibus, lista de chamada, tudo isso é o comportamento de matriz, tá certo? Agora, o que seria então um determinante? Certo? O determinante vai ser o número que vai representar essa matriz. Mas, Anderson, como é que as matrizes aparecem? Bom, elas aparecem de algumas formas, tem alguns modelos, algumas simbologias que é bom a gente estar ligado, tá certo? Primeiro delas é quando ela aparece entre colchetes, tá certo? A matriz, ela pode aparecer, a matriz A, entre colchetes. Ou também entre parênteses. Então, essas duas simbologias, tanto essa quanto essa, é a representação de uma matriz, tá certo? A representação de uma matriz. Então, finalmente, agora, vamos descobrir o que é um determinante. O determinante é um número real que simboliza essa matriz, que pode ser substituída por essa matriz. Poxa, mas eu não lembro que é o número real. Bicho, o número real é qualquer número, desde que não seja raiz negativa. Como exemplo, raiz de menos 1 é um número real? Não, não é. Raiz quadrada de menos 2 é um número real? Não. É um número complexo, que é para uma aula mais para frente, uma aula mais para o futuro. Agora, número inteiro, número negativo, decimal, fração, potência, tudo isso é número real. E esse número pode representar uma matriz. Como que eu simbolizo que eu quero calcular o determinante dessa matriz? Ela aparece entre barras. Vou pegar aqui minha varinha. Espectro patrono. Cuidado para não confundir com módulo, não é a mesma coisa, tá certo? Essa aqui é a representação que eu quero calcular o determinante dessa matriz. Em outras palavras, o quê? Achar o número real que represente essa matriz. Tudo bem? Vamos embora porque vai continuar fazendo isso. Bom, mas como é que a gente calcula isso? Muito simples. Só que para cada situação tem um procedimento diferente. A gente vai usar todos eles. Por exemplo, se eu tiver uma matriz unitária, a famosa matriz Alone, sozinha, coitada, abandonada, só tá ela sozinha aqui, ó, a matriz A só tem o número 7. Que número que representaria essa matriz? O próprio 7. Então, toda matriz unitária, o seu determinante é o próprio elemento da sua matriz. No caso aqui, o 7. Beleza? Tranquilo? Vamos continuar então. Bom, tem uma outra matriz chamada de ordem 2, ou também chamada de matriz 2 por 2. Essa matriz tem duas linhas e duas colunas. Lembrando que o primeiro número diz a linha e o segundo diz a coluna. Então, o A22 ele está na segunda linha e na segunda coluna. Como, então, a gente vai calcular o determinante dessa matriz? Muito simples. Eu vou pegar a diagonal principal e vou multiplicar os elementos. E depois vou subtrair do produto da diagonal secundária, que é essa aqui, ó. A principal é da esquerda para a direita e a secundária da direita para a esquerda aqui. Então, eu vou subtrair esse elemento. Um exemplozinho para ficar fácil para a gente entender, ó. Eu tenho essa matriz A, quero calcular esse determinante. Então, eu vou pegar 2 vezes 1, menos o produto da diagonal secundária, menos 2 vezes 5. Cuidado, muito cuidado com isso. Toda vez que eu tiver um número negativo, coloca ele entre parênteses para não dar confusão, certo? Por quê? Ó? Menos 2 vezes 5 dá menos 10. Menos 10 vezes esse menos lá de fora dá mais 10. 10 mais 2, 12. Então, o determinante dessa matriz é 2. O número real que representa essa matriz aqui é o número 12. Tranquilo? Então, vamos continuar aqui. E se a matriz for 3 por 3? Deixa eu beber uma aguinha aqui que eu estou com a garganta muito seca. Copinho estiloso, como vocês podem ver, né? Bom, se eu tenho uma matriz 3 por 3, ou também conhecida como matriz de ordem 3, ela tem 3 linhas e 3 colunas. O que vai acontecer? Não tem essas duas primeiras colunas aqui, elas vão pular para o lado. Feito isso, eu vou pegar a diagonal principal e multiplicar os elementos. 1 vezes 0 vezes 3. E vou somar com as outras diagonais paralelas a ela. 2 vezes menos 1 vezes 2. 4 vezes 2 vezes 2.
Feito isso, eu vou fazer a mesma coisa com a diagonal secundária, só que eu vou subtrair esse produto. 4 vezes 0 vezes 1, menos esse produto. 1 vezes menos 1 vezes 2, então vai ser menos 1 vezes menos 1 vezes 2. E por último, 2 vezes 2 vezes 3, então menos 2 vezes 2 vezes 3. Resolvendo essa continha, assim, achei 4. Então o determinante dessa matriz aqui é 4. Tá certo? Esse é um dos procedimentos que é usado para calcular a matriz de ordem 3. Tá claro isso pra gente? Tá tranquilo? É bem facinho, né? Então vamos continuar aqui. Vamos continuar. Bom, tem uma matriz chamada matriz inversa. Mais à frente nós vamos lembrar o que é uma matriz transposta, mas essa aqui é a matriz inversa. Ela tem um pouquinho de trabalho para achar, entendeu? E ela tem uma nomenclatura. A matriz inversa vezes a sua matriz original, ela é comutativa. A vezes B igual a B vezes A. E esse produto é igual a I. Lembra o que é I? O que é matriz I? Matriz I é matriz de identidade. O que é uma matriz de identidade? É uma matriz onde a diagonal principal é formada somente pelo número 1 e todos os outros elementos são iguais a 0, tá certo? Então, se eu multiplicar a matriz inversa vezes a sua matriz original, o resultado vai ser a matriz de identidade. Beleza? Vamos calcular a matriz? Facinho para nós? Um exemplozinho aqui pra gente, ó. Vou pegar essa matriz 2 por 2 para calcular a matriz inversa. Temos que lembrar de um macetezinho, o DDTT. DDTT, DDTT, DDTT. Determinante, divide, troca, troca. Então, o primeiro passo vai ser calcular o determinante, depois eu vou pegar esse determinante, vou dividir todo mundo, depois eu vou fazer um troca-troca, que eu já vou mostrar. Ficou um pouco confuso? Não ficou. Vai ficar clarinho no exemplo que eu vou mostrar para vocês, tá certo? Olha para mim. Então, vamos calcular aqui a matriz inversa dessa matriz A aqui. Primeiro passo é fazer o quê? Calcular o determinante. Poxa, mas calcular o determinante de uma matriz de ordem 2, nós já sabemos muito tranquilo, né? Basta eu pegar, ó, 2 vezes 1, 2... E depois, menos 2 vezes 5, e fazer essa conta. Menos vezes menos dá mais, então o nosso resultado deu 12. Então o primeiro D já foi, que é calcular o determinante. Qual era o segundo D? DDTT, determinante, divide, troca, troca. Então agora eu vou dividir. Dividir quem, Anderson? Dividir a minha matriz. Eu vou pegar a matriz A e vou pegar e dividir todos os elementos aqui pelo determinante que eu achei. Vai ficar assim, ó. 2 dividido por 12, 5 por 12, menos 2 por 12 e 1 por 12. Essa matriz A' é uma matriz intermediária. Nós estamos chegando na matriz inversa. Tá joia? Como é que vamos fazer isso agora? Vamos agora para o TT, que é troca-troca. Então, como é que vai funcionar o troca-troca? Olha como é que funciona o troca-troca, hein? Eu vou pegar a minha matriz A', já dividida aqui pelos seus determinantes, e vou fazer uma troca. A diagonal principal vem de posição. Então, eu vou trocar os elementos de posição. Tcharam! E na matriz secundária, eu vou trocar. Só que eu vou trocar a secundária, o sinal. Então, elas vão mudar de sinal. Aqui era menos, passa a ser mais. Aqui é mais, passa a ser menos. Pronto, essa aqui é a nossa matriz inversa. Facinho demais de fazer, não é? Se lembrar do DDTT, é peito e coxa, é show de bola, nós vamos arrebentar a boca do balão aí, tá certo? Vamos continuar aí. Eu sei que é uma gíria velha, mas poxa, eu sou velho, né? Então vamos dar um desconto aí pra gente, tá joia? Vamos lá então, gente. Qual o próximo passo agora? É verificar, tá certo? Ela vezes a inversa tem que ser igual aí. Na aula de exercício, que vai ser a próxima etapa, eu vou mostrar que essa condição de existência deu certinho, tá bom? Vamos continuar então? Vamos. Beleza. Tem uma regra chamada regra de Chiot. O spoiler é uma maneira que você tem de não ter que calcular a matriz. De a gente conseguir um truquezinho para acelerar o processo. Poxa, a gente tem pouco tempo para resolver um monte de questão. Então, o que a gente puder fazer para agilizar o processo é bom pra gente ganha tempo, tá certo? Então, tem alguns truquezinhos que o spoiler mostra pra gente. Por exemplo, se eu tiver uma fila de zeros. Fila, gente, é qualquer linha ou qualquer coluna. Quando eu falo fila, eu posso estar falando tanto de linha quanto de coluna. Então, se eu tiver uma coluna ou uma linha de zero, eu já sei que esse determinante vai dar zero. Então, bateu o olho,
Viu uma fileira zero, não precisa nem calcular, já marca zero e parte para a próxima questão, que o tempo urge e, como diz o Cazuza, o tempo não para, a gente tem que ir na correria para resolver isso aí, tá bom? Qual outro spoiler nosso? Se eu tiver filas iguais, ó, adivinha quanto vai dar? O determinante desse cara, zero também. Então, se eu perceber que tenho linhas iguais ou colunas iguais, não precisa calcular o determinante, já pode marcar zero direto, porque isso é uma propriedade, é um spoiler, né, dos determinantes, tá bom? Vamos continuar aqui então, tá legal para mim, espero que vocês estejam gostando também, tá certo? Qual outro spoiler nós podemos ter? Quando eu tenho filas proporcionais. Ó, 1, 2, 1, 2, 4, 2. Perceba que uma é o dobro da outra. Quando isso acontece, o determinante também vai ficar zero. Percebeu como a gente consegue ganhar tempo fazendo isso? É só um pouquinho de macete, de treino, para poder começar a ficar sagaz e pegar esses detalhezinhos, tá bom? Vamos embora que vamos continuar. Bom, gente, continuando com os spoilers dos determinantes. Qual seria agora a nossa quarto spoiler? Seria quando as filas paralelas fossem trocadas. Se eu trocar as filas paralelas, lembrando, tanto faz coluna como linha, se eu fizer essa troca de lugar, eu mudo o sinal do determinante. O que significa isso? Que o determinante de A é igual a menos o determinante de B. Repare que eu troquei a segunda com a terceira coluna e tem essa inversão de sinal do determinante. Se aqui deu 10, aqui vai dar menos 10. Aqui se der 15, aqui menos 15 e assim sucessivamente. Tranquilo? Vamos embora. Continuando aqui. Quinto spoiler. Se eu multiplicar uma fila inteira por uma constante, escolho uma fila e eu perceber que a outra ela foi multiplicada por uma constante. Por exemplo, aqui foi toda ela multiplicada por 2, ó. 4, 6 e 22. O que vai acontecer? O determinante vai ser exatamente, nesse caso, o dobro da A. O fator multiplicativo determina o valor da próxima determinante. Como aqui eu multipliquei por 2, significa que o determinante de B, dessa nova matriz que surgiu mediante essa multiplicação, vai ser o dobro da de A. Se eu multiplicasse por 10, seria 10 vezes o determinante de A. Tranquilo? Bem facinho, isso aí só acelera o nosso processo de resolução, tá bom? Qual o próximo spoiler nós vamos ter? Se eu multiplicar agora, tem que tomar um cuidadinho, bastante atenção, vou devagarzinho, que devagarzinho é bem legal, tá certo? Quando eu multiplico toda a matriz por uma constante, por exemplo, por 5, eu tenho a matriz A e a matriz B passa a ser 5 vezes A. 5, 15, 20 e menos 10. Aí, o que vai acontecer? A minha determinante vai ser 5 ao quadrado do determinante de A, onde esse expoente, o expoente desse fator aqui, é exatamente a ordem da minha matriz. Qual é a ordem da matriz A? Ordem 2, ela tem 2 colunas e 2 linhas. E esse cara aqui é o fator multiplicativo, que nesse exemplo que nós estamos usando, ele é 5 vezes A, então fica 5, aqui é 2 porque a matriz A é de ordem 2. Se eu tivesse multiplicado a matriz por 10 e ela fosse uma matriz 3 por 3, seria 10 elevado à terceira. Então, importante, o expoente é a ordem da matriz e esse número aqui é o fator multiplicativo que gerou a nova matriz, que nesse caso aqui é 5. Tudo bem? Vamos continuar aqui, ó. Sétimo. O que é uma matriz transposta? Não é a matriz inversa, não confunda, tá certo? A inversa tem todo aquele procedimento. DDTT, determinante, divide, troca, tá certo? A matriz transposta simplesmente é eu trocar a linha por coluna. Aqui eu tenho a matriz A transposta dela vai ser, repare que a primeira coluna virou a primeira linha e a segunda coluna a segunda linha. Quando isso acontece, olha que moleza, os determinantes ficam iguais. O determinante da transposta é igual ao determinante da matriz que gerou essa transposta. Tranquilo? Podemos continuar? Beleza, então vamos lá. Bom, o que é uma matriz triangular? Quando eu percebo que abaixo da principal só tem zero e em cima os números são diferentes de zero, essa matriz é chamada de matriz triangular. Ela forma um triangulinho aqui, um triangulinho. Essa aqui é matriz triangular superior. Ah, mas existe inferior também? Claro, quando os zeros estão na parte de cima. Aí fica muito fácil. Por quê? Eu vou simplesmente multiplicar a diagonal principal. Eu vou pegar a diagonal principal, 1 vezes 6 vezes 3,
Então, o determinante dessa matriz toda, sem ter que botar as duas colunas, fazer aquele monte de jogo, só porque ela é triangular, eu pego a principal e multiplico com terra e tudo e já vai dar o nosso determinante. Beleza? Vamos lá, vamos continuar aqui. Cadê? Apareceu? Aqui. Teorema de Brunet. Como é que funciona isso? Eu tenho duas matrizes. Nós já sabemos que essas matrizes podem ser multiplicadas. Eu posso ter a matriz AB, que é a multiplicação da matriz A, pela matriz B, usando aquele teorema do Lico, de umas aulas anteriores, certo? Só que se eu quiser o determinante do produto, eu não preciso primeiro achar o produto e depois o determinante. Eu acho o determinante da primeira, o determinante da segunda e multiplico. Então, o determinante do produto da matriz é exatamente o produto dos seus determinantes. Em vez de calcular o produto de A vezes B, depois achar o determinante. O que eu vou fazer? Acho o determinante de A, acho o determinante de B e multiplico. Já vai dar a nossa resposta. Tá joia? Tá sendo claro? Tô sendo claro para vocês? Espero que vocês estejam gostando, tá certo? Nós estamos aqui só no esforço, no improviso, de coração aberto para poder ensinar matemática de uma maneira mais fácil para a gente, tá bom? Vamos continuar aqui. Bom, aqui o lance seguinte. Eu tenho a matriz inversa. Lembra da matriz inversa? DDTT, DDTT. A matriz A está aqui e eu já calculei a inversa. Já fiz todo aquele processo. Se eu calcular esse determinante aqui, ó, lembra da de ordem 2, é moleza? Essa determinante dá 2. O determinante da inversa deu meio. Que relação a gente pega com isso? Que uma é exatamente o inverso da outra. Então, se eu tenho uma matriz e eu tenho a inversa dela, se eu sei 1, é só inverter que já vai dar o valor direto já dela. Tranquilo? Muito bom, muito bom. Vamos continuar que tá legal. Bom, agora nós vamos para a aula de exercício. Vou gravar daqui um tempinho. Valeu, muito obrigado. Beijo, espero que vocês tenham gostado bastante, tá bom? Beijo no coração e lembre-se, nós escrevemos a nossa história. Beijos.